Esse é o 22º vídeo, o terceiro em que reforço pontos importantes que se derivam, né, dos vídeos anteriores, né? E vamos lá. Estou colocando esse vídeo dia 13 de agosto de 2022, dia em que comemora um ano em que montei esse canal, né? Confesso que não pensei que isso durasse tanto tempo, fosse tão longe, mas eu fiquei contente. Eu acho que a Lalo Cache fiz o bom trabalho, me esforcei para fazer o bom trabalho. Vamos lá. Eu esse negocinho aqui, sim. Bom, o ponto de hoje, o tema que nós vamos usar para tratar o reforço dos pontos, são as causas identitárias. E o que eu vou mostrar é que elas são um enorme equívoco. Deixa eu ver, eu estou fazendo uma bobagem aqui. Deixa eu fazer aqui. Para perceber, experiência ensina, mas parece que a gente não aprende. Ficar velho é isso, né? É um problema. Vamos lá. Qual é o tema? São as causas identitárias, né? Isso todo mundo sabe o que é. Luta contra o racismo, machismo, homofobia, etc., né? E aí você contrapõe isso, liberdade, igualdade, empoderamento, direitos humanos. São bastante conhecidos, não preciso me alongar sobre isso, todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas antes, tem que dar um alerta importantíssimo, né? Está na relação entre o todo e a parte, né? Que o todo não é a simples soma direta das partes, né? Tal do microfundamento do curso de economia, isso é uma bobagem, né? Que o todo é a simples soma das partes. Então, se você analisar uma parte, você analisa o todo, né? Ora, você joga fora a questão da interação entre as partes, né? A análise da floresta não é a soma da análise de cada árvore, né? Você tem que levar em conta a interação entre elas. Sim, o ódio genuíno, né? Legítimo, que um indivíduo tenha por negros, mulheres, homossexuais, comunistas, russos, chineses, árabes, né? Qualquer outro tipo de assim, né? Ele não explica a existência desse ódio na sociedade. Não é porque esse ódio está presente no indivíduo que ele vai estar presente na sociedade, né? Ou essa presença no indivíduo é apenas o modo como se esconde, como se oculta o ódio social necessário à operação do sistema social, né? Um sistema capitalista que tem como fundamento o egoísmo, né, não sobrevive sem o desprezo, sem a desconsideração pela ignorar, né, o outro. Então, se você não entende a relação disso no sistema, você pensa que o ódio existe porque o indivíduo existe, né? Enquanto que o ódio, na realidade, desse indivíduo aparece nele, ele é apenas um instrumento, mas é um ódio que é necessário, né, para o sistema social rodar. Um sistema odioso, obviamente, né? Ou seja, esse ódio, né, essa bronca que o cara tem de negro, mulher, comunista, homossexual, russo, chinês, tudo isso, é apenas a forma como aquele ódio que é necessário para o sistema rodar, operar, vai aparecer no indivíduo e vai turvar a visão das pessoas que não estão aparelhadas para analisar. Então, vamos então entrar na bruma, né, a escola da suspeita, como no vídeo 1, né, para entrar na bruma para mostrar que nela não tem monstro.
que nela só tem banalidades. Bom, o que eu vou mostrar, então? Que, por trás dessa discussão toda de causas identitárias, que você tem uma utopia, uma falsa contestação ao capitalismo, é uma influência, sistemas são influências corruptoras de formas do pensamento burguês e são lixo ideológico burguês. Né? Sabemos, né, na literatura marxista, que essas causas identitárias correspondem, já foram tratadas como emancipação política. Você só muda o nome, mas, no fundo, você está discutindo as mesmas coisas quando se discutia a questão da emancipação política, quando Marx discutia a questão da emancipação política. Então, vamos começar mostrando por que ele é um sonho utópico. Ora, o que disse o Marx na introdução à crítica à filosofia do direito? Que o sonho utópico da Alemanha, né, não é a revolução radical, mas a revolução parcial, meramente política, que deixa em pé os pilares do edifício. Quais são os pilares do edifício deixado em pé? A produção da vida mediante a troca. Isso é o fundamental. Né? Porque, havendo troca, você tem propriedade privada alienada, você tem valor, você tem dinheiro, você tem preço, você tem trabalho estranhado, você tem coisificação, você tem escravidão, alienação e fetichismo. Havendo troca, a tua vida é um sufoco, como disse o Marx no início, depois chamou de mortificação e, por fim, chamava de drama da vida. Bom, então vamos discutir outro ponto. Já vimos que é uma utopia, porque se deixa em pé os pilares do edifício, portanto, você solucionando o problema do racismo, do machismo, da homofobia, você não soluciona, né, o problema da propriedade privada alienada, do valor, dinheiro, preço, trabalho estranhado, coisificação, escravidão, alienação, fetichismo. A vida continua sendo um sufoco. Né? Bom, a emancipação política não nos liberta do sufoco da vida. Bom, o segundo ponto é que a emancipação política, né, não é uma contestação ao capitalismo. Essa luta contra o racismo, machismo, homofobia, não é uma contestação ao capitalismo. Ao contrário, né, ela é a afirmação, é a consolidação do capitalismo. Só a ignorância faz com que o cara pense que, criticando o racismo, machismo, homofobia, etc., você está criticando o capitalismo. Não. Você está fazendo exatamente aquilo que o capitalismo espera de você. É exatamente essa afirmação do capitalismo. Né? Você está afirmando o capitalismo. Você pode estar meio estranho, mas se você for ver os vídeos 5 e 21, você vai ver, vai lembrar o que nós estamos falando. O que a gente já viu nisso? Que liberdade, propriedade, igualdade, segurança, fraternidade, emancipação política, democracia política, direitos naturais, direitos humanos, são capas para quê? Para o egoísmo. Quando você entra, isso aí é uma bruma, quando você entra nela, o que você encontra? Você encontra o egoísmo. A essência da sociedade baseada na troca é o egoísmo. E todo esse resto aí é o que? É uma capa para esconder que, na realidade, o motor da sociedade burguesa, da sociedade que produz a vida mediante a troca, é o egoísmo. Então, vamos ainda na senda do vídeo 5 do Questão Judaica. O que disse o Marx no Questão Judaica? Os direitos do homem, diferentemente dos direitos do cidadão, não são outra coisa senão os direitos do membro da sociedade civil. Isto é, os direitos do homem são os direitos do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade. A liberdade de cada indivíduo faz com que o homem não encontre no outro homem a realização da sua liberdade, mas encontre a barreira à sua liberdade. Porém, ela proclama, antes de tudo, o direito do homem. Direito de que homem? Do homem egoísta. O direito do homem separado do homem e da comunidade. Vamos lembrar o que é liberdade? Liberdade, o direito de você fazer o que você quiser. Ora, se é você fazer o que você quiser, ela não se dá na relação com o outro, mas em separado do outro. Ah, mas desde que não prejudique o outro. Claro, isso mostra que o outro não é realização da sua liberdade, mas é limitação à sua liberdade.
Por isso que Schopenhauer diz, né, que quem não ama a solidão não ama a liberdade. Porque, no fundo, o que o Marx está falando? O negócio de liberdade é uma bobagem, é uma tolice. Olha lá no vídeo 21. Liberdade é uma bobagem, é uma farsa. É simplesmente um nome diferente para egoísmo. É só ler o Marx, né? Não pode ficar lendo Marx com conceitos burgueses e atribuindo ao Marx coisas que ele não falou. Vai lá, lê lá no Questão Judaica. Continua Marx. Nenhum dos chamados direitos do homem vai além do homem egoísta, vai além do homem tal como ele é membro da sociedade civil, a saber, o indivíduo remetido a si, ao seu interesse privado, ao seu arbítrio privado, isolado da comunidade. Muito longe do homem ser apreendido como ser genérico, nos chamados direitos do homem, é antes a própria vida genérica, a sociedade, que aparecem como um quadro exterior aos indivíduos, como limitação à sua autonomia original. É enigmático, e Marx fala retoricamente, né, que o que é chamado de homem não é o homem verdadeiro e propriamente dito, não é o homem como cidadão, mas é o homem como burguês. É enigmático que a esfera em que o homem se comporta como ser genérico seja degradada à esfera em que ele se comporta como ser parcelar. É enigmático que se constitua uma comunidade política para legitimar o homem egoísta, isolado do seu semelhante e da comunidade. Então, direitos, Estado, você monta uma comunidade para garantir o quê? O egoísmo da parte. O que ele está falando? Pô, isso é uma contradição, isso é uma maluquice. Né? Diz o Marx, é enigmático que a comunidade política dos emancipados políticos seja rebaixada a um mero meio para a conservação dos direitos do homem egoísta, isolado do seu semelhante e da comunidade. Qual é a resolução do enigma? A emancipação política é a dissolução da velha sociedade, sobre a qual repousava o sistema de Estado alienado do povo, o sistema fundado no poder do soberano. A revolução política é a revolução da sociedade civil, né? É a revolução que constitui o Estado político como assunto universal, isto é, como Estado real. A revolução política destroçou todos os Estados, corporações, grêmios e privilégios, que eram a expressão da separação do povo relativamente à sua comunidade. A revolução política suprimiu o caráter político da sociedade civil e a atividade determinada e a situação de vida determinada decaíram para um significado apenas individual. Com a Revolução Política, os assuntos públicos, como tais, tornaram-se antes um assunto universal de cada indivíduo. E a função política tornou-se função universal. O completamento do idealismo do Estado foi, simultaneamente, o completamento do materialismo da sociedade civil. Você cria uma abstração Estado para quê? Para legitimar, santificar, beatificar, né? Sacralizar o materialismo, o egoísmo da sociedade civil. Com a Revolução Política, o homem egoísta, esse homem membro da sociedade civil, é agora a base e o pressuposto do Estado político. Né? E é por esse Estado político reconhecido como tal nos direitos do homem. Né? Olha que coisa interessante, eu gosto muito desse slide. Né? O direito do homem reconhece o quê? O homem egoísta. Você está falando do homem em geral, né? O direito do homem em geral. O que de fato ele faz? Ele reconhece o direito do homem egoísta, não do homem como ser genérico, mas sim como ser empírico. Com a Revolução e a Emancipação Política, o homem não foi libertado da religião, apenas recebeu a liberdade de religião. Não foi libertado da propriedade, apenas recebeu a liberdade de propriedade. Não foi libertado do egoísmo de ofício, apenas recebeu a liberdade de ofício. Deixa eu ver um negócio aqui, se isso aqui está dando certo. Não, como é que faz isso aqui? Eu não entendo. Deixa eu jogar esse negócio aqui. Pronto, vamos ver se deu certo. O homem, ser empiricamente existente, tal como é na vida real, como é na sociedade civil, é egoísta, é impolítico. O cidadão, ser abstrato, tal como é no Estado, não é egoísta, é político.
os direitos humanos, os direitos do homem político, do homem real, vão aparecer como direitos naturais. Deixa eu ver, tem um negócio aqui também. Não. Onde é que é isso aqui? Eu vou te contar, eu sempre me atrapalho com essas coisas. Onde é que está isso aqui? Gente, o que eu estou fazendo aqui? Bom, deixa do jeito que faz. Eu não consigo fazer. Não tenho competência, deixa para lá. Ah, aqui, ó. Isso aqui, mano. Hide. Isso aqui. Imagina, devia ser tudo bom. Tá bom, vamos lá. Já atrapalhou demais. O homem, tal como é na sociedade civil, vale como homem propriamente dito. Vale como um homem que é diferente do cidadão. Porque ele é o homem na sua existência individual, sensível, mais próximo. O homem, enquanto homem político, é apenas um homem abstraído, artificial. É o homem como pessoa alegórica, como pessoa moral. Então, você tem um homem empírico, né? E o cidadão, que é uma fantasia, uma criação, é uma abstração. Né? O cidadão não existe. O que existe é o homem real. Né? Bom, no Sagrada Família, o Marx foi mais à frente. Né? O que ele falou? O Estado moderno reconhece sua base natural nos direitos gerais do homem. Não os criou, mas reconhece seu local de nascimento, sua própria base na proclamação dos direitos humanos. Olha o que ele está falando do Estado moderno, reconhece seu local de nascimento e sua própria base na proclamação dos direitos humanos. Quer dizer, você consagra o Estado moderno, né? O Estado capitalista, quer dizer, quando é que ele reconhece seu nascimento, sua base, né? Quando é que ele se constitui? Com a proclamação dos direitos humanos. Por quê? Porque você liberta o homem da escravidão que ele tinha em função da sua posição na sociedade. Então, o que ele está dizendo? Mais para frente a gente vai ver. Né? O que era o Estado moderno? É o Estado dos privilégios colocados em suspenso. Isso tem consequências bastante interessantes. Continuemos com a questão judaica. Os direitos naturais, né, sumariando essa questão judaica, são os direitos do homem empiricamente existente, do homem real, egoísta, impolítico, vistos erradamente como direitos naturais. Por quê? O que a gente já viu no vídeo 3? O homem não tem em si a sua essência. Quando você está falando que o egoísmo faz parte da natureza humana, olha o que você está cravando. Né? E o que o Marx vai falar? Não, não é verdade. O homem não tem em si sua essência. O que torna o homem egoísta é o arranjo social, né? Com base na troca. Então, quando você produz a vida mediante a troca, você cria o egoísmo do homem e diz que isso faz parte da natureza humana. Isso aí é uma jogada ideológica da burguesia. E o que são os direitos humanos? A consagração do homem egoísta, do homem separado do homem da comunidade, da cisão entre os homens. Os direitos humanos são a consagração da cisão entre os homens. Então, marxista que fica falando em direitos humanos devia lavar a boca, devia primeiro ler o que o Marx escreveu sobre direitos humanos para não estar falando bobagem, não estar falando tolice. Porque, certamente, o raciocínio do Marx, a reflexão do Marx, é mais aprofundada do que qualquer marxista que exista por aí. Isso eu não tenho dúvida. Né? Bom, vamos continuar fazendo a crítica das causas identitárias. Agora, primeiro mostrando que ela é uma utopia, depois mostrando que ela não é contestação ao capitalismo, que ela é a consagração do capitalismo, né? E agora vamos dizer que ela não é uma etapa necessária para a emancipação humana. Você pode dizer, não, tá tudo isso de ruim, mas ela é importante para o futuro, é uma etapa necessária, tal, né? Ora, vamos então descartar de imediato esse erro banal, que é ver a emancipação política como antecipação da emancipação humana, como etapa necessária da evolução da emancipação humana. Qual é a fonte do erro? É a leitura hegeliana, que a gente já mostrou. Né?
Aqui eu vou chamar a atenção, né? O Marx, no Miséria da Filosofia, tirando sarro, ridicularizando esse tal de posição, oposição, composição. Esse negócio de que ele fala em grego, tirando sarro, tese, antítese, síntese. E tira mais sarro ainda o Marx, na linguagem sacramental, afirmação, negação e negação da negação. O que ele chamou isso? Falou de positivismo acrítico, materialismo vulgar. Né? O que ele está criticando? Que isso é finalismo, isso é religiosidade, e isso é um absurdo. Né? O Marx tem um profundo desprezo por isso. Ora, quem quiser ver isso, vá aos vídeos 2, 9 e 10 e vai entender o que eu estou falando. Bom, vamos continuar. Agora vamos mostrar mais um passo na questão, na crítica das causas identitárias. Essas causas identitárias revelam uma compreensão equivocada do que é igualdade. Isso é generalizado entre o marxistas. É assustador como o marxista não sabe o que é essa tal dessa igualdade. Vamos lá no Sagrada Família. O que o Marx falou? Igualdade é expressão francesa. Igualdade é expressão francesa. Fala isso 1000 vezes. Igualdade é expressão francesa para a unidade essencial humana, para a consciência da espécie, para o comportamento de espécie do próprio homem, para a identidade prática do homem com o homem, né? Para a relação social ou humana do homem com o homem. Não é que nós não somos iguais. Né? Esse negócio que nós somos, não somos iguais. A igualdade é uma expressão para chamar atenção, para designar a nossa unidade e a nossa identidade. Né? Igualdade é a consciência do homem a respeito de si mesmo no elemento da prática. Quer dizer, portanto, a consciência do homem a respeito do outro homem como seu igual. Não é que o outro homem é seu igual, mas ele o trata como igual. É o comportamento do homem com relação a outro homem como seu igual. Tá certo? Ou seja, nós somos diferentes, mas essa diferença é absolutamente irrelevante. Né? É esse que é o ponto. Eu não tenho que tomar nenhuma atitude em relação às nossas diferenças. Por quê? Nós temos uma coisa que nos une, que é o quê? É a humanidade. O que nós somos é humanos. Né? A igualdade é igualdade como humano. Não quer dizer que nós somos, na prática, empiricamente, na realidade, iguais, mas nós somos iguais como... Por quê? Pertencemos todos ao gênero humano, ao ser humano. Então, diz o Marx, igualdade, diz em francês, o mesmo que autoconsciência, diz em alemão. Ora, e o que é, então, o comportamento humano, para a gente entender essa questão da igualdade? Sendo das coisas mais bonitas do Marx. Né? Nos excertos, o Marx falou, se produzíssemos como seres humanos, na minha produção, eu teria objetificado a minha individualidade, o seu caráter específico. E, portanto, teria gozado não apenas uma manifestação individual da minha vida durante a atividade, mas também, ao olhar para o objeto, teria tido o prazer individual de saber que a minha personalidade é objetiva, visível aos sentidos, e assim um poder acima de qualquer dúvida. No deleite ou no uso do meu produto, eu teria o gozo direto, tanto por ser consciente de ter satisfeito uma necessidade humana pelo meu trabalho, isto é, de ter objetificado a natureza essencial do homem e de ter, então, criado um objeto correspondente à necessidade da natureza essencial do outro homem. E antes de entrar aqui, olha aqui, o que a gente já viu lá no vídeo 3. O que nos torna humanos? É o trabalho. O que nos distingue dos demais seres vivos? É o trabalho. Então, o que é a nossa natureza? A nossa natureza é o trabalho. O ser humano é um único ser vivo que produz a vida mediante o trabalho. Os outros todos produzem a vida por programação genética. Então, o que nos torna humano é o trabalho. Então, a nossa natureza, a nossa essência é o trabalho. E continuou Marx, esse aqui eu acho fantástico. Se produzíssemos como seres humanos, eu teria sido para você o mediador entre você e a espécie. E assim me tornaria reconhecido e visto por você mesmo
como complemento da sua natureza essencial própria. Eu teria sido visto por você como uma parte necessária de você. E, consequentemente, saberia que eu mesmo me afirmo tanto no seu pensamento e no seu amor. Se produzíssemos como seres humanos, na expressão individual da minha vida, eu teria criado diretamente a expressão da sua vida. E, portanto, na minha atividade individual, eu teria confirmado e realizado diretamente a minha verdadeira natureza, a minha natureza humana, a minha natureza comunal. E nossos produtos seriam diversos espelhos nos quais veríamos refletida a nossa natureza essencial. Por que temos natureza comunal? Porque, para existir homem, você precisa ter um homem vivo. Vimos lá no vídeo 3. Para ter um homem vivo, você precisa ter um homem ou uma mulher. Já está aí a comunidade. Você precisa produzir outros homens. Então, vai gerando a comunidade. A existência de homem não existe sem a comunidade. Mais à frente, nos manuscritos, o que é que ele diz? Pressupondo o homem enquanto homem e seu comportamento com o mundo enquanto um comportamento humano, tu só podes trocar amor por amor. Tu só podes trocar confiança por confiança. Se queres exercer influência sobre outros seres humanos, tu tens de ser um ser humano que efetivamente atue sobre os outros de modo encorajante e estimulador. Cada uma daquelas relações com o homem e com a natureza tem de ser uma externação determinada de tua vida individual efetiva, correspondente ao objeto da tua vontade. Se tu amas despertar amor recíproco, mas se teu amar enquanto amar não produz amor recíproco, se mediante tua externação de vida como um homem amante não te tornas um homem amado, então teu amor é impotente, é uma infelicidade. Isso é uma cacetada que o Marx está dando na ideia de amor incondicional, de amar o próximo de qualquer jeito, aquela coisa religiosa, dar uma face, se levar uma bofetada, dar outra face. Ele está falando, oh, isso é uma infelicidade, isso é uma imbecilidade, né? Essa coisa religiosa, que é uma tentativa de formar o quê? De formar massa subjugada, dominada, tá certo? Que não reage às ofensas que lhe são feitas. É uma esfera social que não reage à opressão de outra esfera social. Isso é um comportamento religioso que perpetua a opressão de uma esfera social sobre outra, e você apresenta isso com um nome diferente, como bondade, como caridade, como religiosidade. O Marx está falando que isso é uma bobagem, não é nada disso. Portanto, encerrando essa parte, o que a gente vê? Que a bandeira do marxista é o humano. Ao invés de focar na parte, no particular, nas identidades, o marxista tem que focar no todo, no geral, no humano. Tem que focar no comportamento humano. Focar na raiz da opressão de uma camada social sobre a outra, para abolir a opressão de uma camada social sobre a outra. E você só abole se você for a raiz. Então, você tem que focar na raiz para aboli-la. Focar na abolição da troca e de suas consequências, que é a propriedade privada alienada, valor, preço, dinheiro, escravidão, coisificação, alienação, fetichismo, trabalho estranhado, sufocante, mortificante. Okay? Então, vamos continuar a crítica das causas identitárias e a questão da crítica da emancipação política. Esse tipo de coisa, na realidade, ele naturaliza o conflito social. Ela legitima a guerra de todos contra todos, né? Em nome da igualdade, de não sei o quê, de acabar com a exploração, o que você faz é você legitimar a guerra de todos contra todos, que é o oposto daquilo que a gente viu do que o Marx fala sobre comportamento humano, né? Sobre igualdade, que na realidade é o quê? É nossa consciência com o humano. Então vamos lá, vamos voltar para o Sagrada Família. O reconhecimento dos direitos humanos por parte do Estado moderno tem o mesmo sentido que o reconhecimento da escravatura pelo Estado antigo. Assim como no Estado antigo tinha como fundamento natural a escravidão, o Estado moderno tem como base natural, o Estado moderno tem como base natural a sociedade burguesa, o homem da sociedade burguesa, o homem independente, entrelaçado com o homem apenas pelo vínculo do interesse privado e da necessidade natural inconsciente. O Estado moderno tem como base natural o escravo do trabalho lucrativo, o escravo da necessidade egoísta, tanto da própria quanto da alheia.
O Estado moderno reconhece sua base natural nos direitos gerais do homem, já vimos isso. Não os criou, mas reconhece no seu local de nascimento, na sua própria base, na proclamação dos direitos humanos. O Estado moderno não se baseia na sociedade dos privilégios, se baseia na sociedade dos privilégios suspensos e dissolvidos, na sociedade burguesa desenvolvida, na sociedade que deixa em liberdade os elementos vitais que nos privilégios ainda se achavam politicamente vinculados. Ora, com os privilégios suspensos e dissolvidos, cria-se a luta geral do homem contra o homem, a luta geral do indivíduo contra o indivíduo. A sociedade burguesa, em sua totalidade, essa guerra de todos os indivíduos uns contra os outros. Ou seja, a emancipação política é a consagração da guerra de todos contra todos, né? Ora, aí você entende a associação que esse pessoal faz entre igualdade e empoderamento. Isso é uma bobagem. O que é empoderamento? Isso nos remete, quando você fala em empoderamento, você pensa que está falando em revolução social, em avanço, coisa das massas, ou qualquer outra bobagem dessa, né? Mas, na realidade, você está voltando para o Adam Smith e para o Proudhon. Não tem nada, exatamente o oposto, né? Isso vamos contar com a ajuda do Lúcio Colletti, no From Rousseau to Lenin. O que o Colletti chama a atenção? Antes do Adam Smith, você tinha um paradoxo. O egoísmo gerava riqueza. Isso é um fato. Mas qual é o paradoxo? É que o egoísmo é uma coisa ruim e gerava riqueza, que é uma coisa boa. Ora, o que fez o Adam Smith? Ele acabou com o paradoxo. Por que ele acabou com o paradoxo? O que ele faz? O Adam Smith diz, não, egoísmo é uma coisa boa, que gera riqueza, que é uma coisa boa. Por que o egoísmo é uma coisa boa? Como é que ele acaba com o paradoxo? Porque o Smith diz, não, a concorrência impede que vícios privados se tornem vícios sociais. Ora, quando a concorrência impede que vícios privados se tornem sociais, acabou. Você ser egoísta é bom. Eu gosto sempre de um exemplo que choca as pessoas na sala de aula. Eu digo assim, imagina que eu sou um louco. Eu não gosto de mulher, não gosto de preto, não gosto de judeu, não gosto de homossexual, eu não gosto de ninguém. Eu sou um louco desvarado. Mas todo mundo tem que comprar na minha lojinha. Eu maltrato todo mundo. Aí vem você, que não tem... Deixa eu pôr minha cara aqui. Aí vem você, que não tem essa maluquice, monta uma lojinha. Montou uma lojinha, todo mundo se move para a tua lojinha, né? Porque eu sou uma pessoa repugnante, obviamente, né? Aí o que acontece? Eu não posso mais externar as minhas loucuras, as minhas maluquices. Então, o que acontece? Eu vou ter que tratar bem aqueles que eu desprezo. Ou seja, o meu vício privado não vira mais vício social, porque mesmo que eu deteste, eu vou ter que ser cortês, senão eu perco os meus clientes. Então, diz o Adam Smith, olha, o Paulo de Tarso, ser egoísta, em função do seu próprio interesse, ele gera uma coisa boa. O vício dele é irrelevante. Por isso que o Adam Smith é brilhante. Ele é talvez o mais importante teórico burguês. Porque essa sacada que ele dá, ele tira a contradição, ele torna o egoísmo uma coisa boa, uma coisa legal. Ele tira qualquer carga moral negativa do egoísmo. Tá certo? Ele é fundamental para o discurso burguês. Então, vamos continuar. Ora, então, o que diz o Adam Smith? Vícios privados não se tornam vícios sociais. E no Miséria da Filosofia, o que o Marx falou? Olha, o Proudhon é um cara muito legal. Ele foi o primeiro a ir à raiz dos problemas. Qual é a fonte dos problemas? Falou, o problema é a propriedade privada. Nota 10 para o Proudhon. Mas o Proudhon tinha um problema, que a reapropriação do mundo objetivo em si era concebida por ele na forma de posse. Então, ele não contrapunha o ter ao não ter. Ele contrapunha a posse à velha forma de ter, na propriedade privada. Proudhon via a posse como uma função social, que não deveria excluir o outro, mas exercer e realizar nossas próprias forças essenciais. O que ele tem? Qual é a proposta do Proudhon, então, se o problema é a propriedade privada? A proposta dele é uma proposta idiota. Por quê?
Ao invés de abolir a propriedade privada, o que ele propõe? A posse igual, que é o parcelamento da posse. Né? Ou seja, é a mesma linha do Adam Smith. O que o Adam Smith fala? Quando você parcela, quando você pulveriza, né, você faz o bem para todo mundo. Aí daí que vem a ideia dos small is beautiful, né? Essa coisa pequeno burguesa, do pequeno produtor. Isso é uma coisa absolutamente reacionária, relacionada com coisas do passado. É uma maluquice. Ao invés de contrapor o ter ao não ter, você propõe o quê? O ter igual. Todo mundo tem a mesma coisa. Ora, isso é puro Smith. Ora, o que diz o Marx? A ideia de posse igual é a expressão econômico-política alienada do fato de um objeto, na condição de ser para o homem, na condição de ser objetivo do homem, ser, ao mesmo tempo, a existência do homem para o outro homem, a sua atitude humana ante o outro homem, a atitude social do homem ante o outro homem. Ou seja, isso aqui também é legal, que você já vê a questão da coisificação, do fetiche. Está aqui já no Marx, no Miséria da Filosofia, essa questão do objeto, costurando, amarrando da nossa escravidão, da nossa dependência do objeto, como sendo o quê? A forma como nos interagimos com a natureza e, portanto, com os outros homens. Bom, assim, o que a gente acabou de mostrar? Que o empoderamento é a volta ao Smith, ao Proudhon, que alguns, equivocadamente, pensam ser contestação ao capitalismo. Pensam que emancipação política contesta o capitalismo. Então, essa história de machismo estrutural, racismo estrutural, isso é bobagem. Não, o que é estrutural não é o machismo, não é o racismo no capitalismo. Ao contrário, no capitalismo, o que é estrutural é a coisificação, é a nossa igualação como mercadoria à força de trabalho, e não as nossas diferenças, mas aquilo que nos iguala como força de trabalho. Então, causas identitárias, que é a emancipação política, a emancipação ilusória, que deixa em pé os pilares do edifício burguês, que reforça o particularismo da sociedade civil, que legitima a guerra de todos contra todos, não é uma antecipação da emancipação humana. Mas, se é assim, por que tem tanto sucesso essas causas identitárias? Ora, aí tem um livro que eu adoro, do Francis Tony Saunders, né? Quem pagou a conta, a CIA na Guerra Fria Cultural, né? Que ele mostra com clareza, né? Tranquilamente, que o império cria as celebridades culturais que lhe interessam. A direita cria as celebridades de esquerda que lhe interessam. A direita cria a esquerda que lhe interessa. Uma esquerda corrompida por ideias burguesas. Como é que ela faz isso? Ora, tem o papel das fundações no financiamento da cultura. Né? Então, você promove seminários internacionais, você pega corrente. Não é que o cara é um sacana que vai. Não, mas você prestigia, quer dizer, você põe dinheiro em publicações, você divulga, dá status de celebridade a autores que defendem teses que são de interesse da burguesia. Não é que ele é venal, que ele é vendido, não é isso, ele é comprado, não é uma crítica pessoal. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que o Francis Turner Saunders mostra é o seguinte: você, a CIA, aposta nas teses que lhe são importantes. Você quer um exemplo disso? Hannah Arendt. Né? Hannah Arendt sempre foi bancada, toda crítica, tal. Por quê? Porque ela fazia uma crítica ao marxismo. Né? A Hannah Arendt era um enfant terrible, né? Mas ela já fazia críticas ao marxismo. Né? Aí vem o conceito do totalitarismo, eu sugiro o artigo do Lossurdos sobre a categoria totalitarismo, mostrando a bobagem, não dá para a gente entrar nisso, que vai comer muito tempo da gente, mas fez. A outra bobagem, né, desse tipo é a Escola de Frankfurt. Né? A Escola de Frankfurt é uma negação do marxismo. Né? Pega o livro do Lossurdo de novo, sobre o marxismo ocidental, é muito interessante, aquele livro é brilhante. Né? O que você faz? Todos esses intelectuais de esquerda eram contra as lutas coloniais, por quê? Porque você substituiu, como elas eram apoiadas pela União Soviética, deixa eu pôr a cara aqui, como elas eram apoiadas pela União Soviética,
o que você faz? Você diz que você trocou uma dominação por outra. Você colocava, tirava o sujeito da dominação colonial e punha na dominação do Estado. Por quê? Onde é que está o foco do problema para esse marxismo ocidental? Não é a propriedade privada, não é o mercado. O foco do problema é o Estado. Então, são correntes que atuam como guardiães dos interesses fundamentais da burguesia. Tá certo? Esse é o ponto central. Então, essas teses que reforçam os interesses burgueses, que protegem os interesses burgueses, ganham status pelo mundo de... quer ver uma coisa que o pessoal vai ter ataque? Pega o SEBRAP, a esquerda sebrapiana. Quem bancava ela? A Fundação Ford. Que era a Fundação Ford? Um braço da CIA. Toda a esquerda fica com raiva. Não, isso é fato. Isso é fato. A CIA, via a Fundação Ford, colocou rios de dinheiro no SEBRAP e gerou uma esquerda que acaba originando o PT. Né? É isso. É essa esquerda que é criada pela burguesia. Você não tem uma esquerda destruidora das instituições burguesas. Você tem uma esquerda que conserta, que faz com que o socialismo seja avanço da razão e não a destruição do existente. Né? E simples assim. Fica todo mundo com raiva quando é fato. Todo mundo sabia nos anos 70 e ficava calado, de cabeça baixa. Por quê? Porque é uma esquerda que você gera, que é uma esquerda subordinada e submissa, uma esquerda boazinha. Vamos continuar. Uma esquerda que a direita gosta. Então, vamos lá. Então, causas identitárias e emancipação política, né? Nos lembram também o Guy Debord na Sociedade de Espetáculo. Eu sou apaixonado por esse livro, esse cara era fantástico. Né? O que ela é? Emancipação ilusória, uma falsa emancipação, uma falsa contestação. Ela critica, né? A crítica legitima o que aparentemente nega. É isso. Né? Quando você vem com a causa identitária, parece que você está contestando o capitalismo, mas na realidade você está afirmando. Por quê? Porque o fundamento da luta de todos contra todos, o particularismo da sociedade civil, o individualismo, né? O reforço das partes, que é a essência do sistema, é legitimado pelas causas identitárias. O marxista, ele tem que, nós vamos ver mais para frente, né? Ele não pode endossar isso. A questão do marxista é humano e não a parte. Não é negro, mulher, homossexual, baixinho, gordinho, não é isso. Mas é a nossa humanidade. Se somos preto, branco, azul, amarelo, homem, mulher, homo, tudo isso é absolutamente irrelevante. Não é motivo de elogio nem motivo de crítica. É um fato da vida sermos diferentes. Mas vamos nos respeitar como humanos. O que está em jogo é a nossa humanidade. Mas a burguesia não pode permitir essa discussão, porque se você coloca a discussão da humanidade, você atrapalha a questão do egoísmo, o fundamento egoísta do sistema. E aí também nos chama a atenção para o Lukács, né? No existencialismo, o marxismo. O que ele está falando? Essas teses novas, né? Essas novas filosofias, né? Essa turma toda aí, desvia do mercado da propriedade privada o foco da crítica. Qual é o foco da crítica? É nos costumes. Você abandona a situação econômica como um problema filosófico. As causas identitárias focam em costumes, é uma luta de costumes. Você não discute mais a situação econômica como um problema filosófico. Ah, mas não é incompatível. Tá bom, não é incompatível, mas é secundário. Quando a questão fundamental é você tirar o cara do gueto, do sufoco, né? Da escravidão, da condição de vida desumana. Costumes vêm junto, mas o fundamental não é deixar, não adianta deixá-lo no gueto com costumes mais liberais. Mas por que isso? Porque quando você foca nos costumes, você serve como guardião dos interesses fundamentais da burguesia, que é o quê? Tirar o foco da propriedade privada e do mercado. Bom, então qual é a crítica correta ao racismo, ao machismo e à homofobia? Então vamos chegar. Para isso, nós vamos nos basear no Lenin, né? No tratamento que ele dá sobre a propriedade privada da terra. O que ele fala? Olha, a propriedade privada da terra não foi criada pelo capitalismo.
ela é incompatível com o capitalismo. Ela entrava o desenvolvimento do capitalismo. Por que ela entrava o desenvolvimento do capitalismo? Porque, em vez de eu aplicar capital para gerar mais-valia, eu tenho que aplicar capital para comprar terra de um outro. Ou seja, é um capital improdutível. Parte do meu capital, em vez de ser aplicado produtivamente na geração de mais-valia, ele é transferido para um parasita que é simplesmente proprietário da terra. A propriedade privada da terra entrava o desenvolvimento do capitalismo. Ela não é essencial. Tanto que a proposta do Lenin, qual que é? A estatização da terra. Mas estatizar a terra, deixa eu pôr aqui minha cara, estatizar a terra não é para dar terra para os TED, para o MST. A proposta leninista é alugar para os capitalistas. Vai ter acesso à terra quem gerar mais produtividade, porque o compromisso dele, o que é? É gerar comida na cidade, para reduzir o custo de reprodução da força de trabalho, para gerar condições de vida digna para todo mundo. Não é para você particular, para grupos particulares, o camponês. Esse negócio aí é uma bobagem. Porque vem o cara falar, e a Aliança Operária Camponesa? Cara, a Aliança Operária Camponesa é uma circunstância. Você está numa guerra, de uma nobreza assassina, dizimando a população, você se alia até com o diabo. Foi o que ele fez. Pega tudo que o Lenin... Vê lá o vídeo 11. Pega tudo que o Lenin, o desprezo que o Lenin tinha pelo homem do campo, né? Mas ele se alia... Aí ele inventa a Aliança Operária Camponesa. Mas ele, por tudo que ele escreveu o tempo todo, você vê o quê? Ó, camponês vai desaparecer. Camponês é personagem do passado, né? O futuro está na cidade. Né? Então, vamos voltar lá para... Né? Então, o que ele está falando? A proposta do Lênin não é distribuir terra para todos. A proposta do Lênin é estatizar todas as terras e entregar para os capitalistas mais produtivos. Vídeo 11, que se quiser ver. Vamos agora pular para o Grundrisse, o Marx no Grundrisse. O que ele mostrou no Grundrisse? O capital caminha para a sua dissolução, porque a luta de classe, processo de socialização do trabalho, corrói as bases do capitalismo. O que você tem? Com a luta de classe, você transfere o trabalho direto para as máquinas, né? Você deixa o trabalho direto em suspenso, o trabalho passa a ser o trabalho de supervisão, e a principal força produtiva não é o trabalho direto, mas a aplicação da ciência à produção. E com isso, você cria o trabalhador coletivo e a inteligência social. Ora, se é assim, a exploração do trabalho do outro não faz mais sentido, porque o trabalho da máquina, como é que a exploração do trabalho da máquina não faz sentido, né? Se o trabalho direto está em suspenso, a teoria do valor também não faz mais sentido. Por quê? Porque como é que você mensura o valor? Pelo tempo de trabalho. Se o trabalho direto é em suspenso, você vai ter valor é tempo de máquina? Não é, né? E também a propriedade privada, você desaparece. Por quê? Você corrói as bases. Por quê? Porque não faz sentido você ter propriedade privada do conhecimento. Assim como a propriedade privada da terra entrava o desenvolvimento do capitalismo, a propriedade privada do conhecimento entrava o desenvolvimento do capitalismo, né? Ou seja, leia lá os vídeos 12 e 13 que você vai entender melhor esse ponto. Portanto, machismo, racismo, homofobia, essas maluquices todas, não foram criados pelo capitalismo, são incompatíveis com o capitalismo. O que é típico do capitalismo é a coisificação e a igualação, e o trabalho predominante é o científico, o trabalho de supervisão de máquinas, né? Portanto, machismo, racismo é anacronismo. Isso não é inerente, não é estrutural, é uma estupidez, é uma ignorância em marxismo, dito por celebridade, claro, badaladas, porque falam as tulices que interessam à burguesia, né? Financiado pelas fundações que promovem a celebridade, né? O que é machismo, racismo e homofobia que eu não tenho que falar? Isso é anacronismo, não faz mais sentido. Se em alguma época histórica isso fez sentido, hoje isso é um resquício odioso, é um resquício nojento, escroto, né? É um comportamento desumano, isso é lixo humano, né? Esse comportamento é um comportamento de lixo humano, é um anacronismo, é uma coisa do passado que tem que ser expurgada da vida moderna. Bom, então vamos continuar com a nossa coisa aqui, já aproximando do final, né? O que o nosso amigo Marx chamou a atenção? Que a indignação é o pathos da crítica. A crítica não é um bisturi para a cirurgia recuperadora. A crítica é uma arma dirigida contra o inimigo que se quer destruir.
a crítica deve descrever a pressão sufocante que umas esferas sociais exercem sobre as outras. Nessa perspectiva, aqui, meus ídolos, né? E eu gosto muito do Geraldo Vandré, do Eduardo Tadeu e da Naruna Costa, né? Que são três canções muito interessantes, né? São três expressões artísticas que expressam bem essa questão da indignação. A primeira dela, do Vandré, na Terra Plana, a parte falada, né? Que é muito interessante, que ele diz: me pediram para deixar de lado toda a tristeza, para só trazer alegrias e não falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza. E que não posso enganar, eu que não posso enganar, misturo tudo que vivo. Canto sem competidor, partindo da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, a rima, belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza que tenho de que o poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza foi que me fez cantador. Aquela expressão de indignação, né? Isso está aqui, vê com calma. É muito legal esse negócio. Outro é o Eduardo Tadeu, do Facção Central. Isso aqui é uma guerra. É muito legal isso. Eu sugiro que pare, vai lá, veja, e você vai entender a indignação, a expressão do que é a vida, uns contra os outros, o sufoco da vida, né? Eu agradeço meu caro amigo Pedro Henrique, né? Que foi que me deu a dica. Ele foi meu aluno, aí vendo a dinâmica da aula, né? Ele falou: isso aqui. E aí eu tomei conhecimento do Eduardo Tadeu, do Facção Central. E, agora, recentemente, a Naruna, eu não sou da parte, quem deu a dica foi a Marina, que também foi minha aluna, né? Mas tanto o Pedro Henrique quanto a Marina, a gente continua mantendo contato até hoje, criamos uma relação de amizade, além da relação professor-aluno, né? Esse Eu Não Sou da Paz, da Naruna Costa. Assista, é sensacional, né? Então, é essa indignação que mostra. Não é a razão, aquela coisa do marxismo como evolução da razão, o socialismo, evolução. Isso é uma coisa burguesa. O marxismo, na linha do nosso curso, é um marxismo destruidor, destruir o existente, né? O que vai acontecer depois a gente vê, mas agora o que eu preciso é acabar com esse sufoco. Eu tenho que olhar para esses bilhões de miseráveis e destruir isso. O que eu tenho que fazer não é a educação, a forma melhor forma, mais eficaz de mudar a situação da educação. Mentira. A forma, deixa eu pôr minha cara aqui para falar isso. Mentira, não é educação a melhor forma. A melhor forma é a destruição do existente, né? A burguesia que criou essa miséria não vai solucionar. Quando vem com esse discurso da educação, é para você postergar, para você continuar mantendo os privilégios de classe, né? Então fica essa bobagem da educação, vamos conscientizar, educar. Isso é bobagem, isso é discurso burguês. Se você tem compromisso com a massa que passa fome, o teu compromisso tem que ser com a abolição do existente. Esse aqui é o ponto. Então, vamos continuar. É preciso ir além dessa indignação. Putz, sempre acontece isso. Eu não consigo entender isso aqui. Impressionante, né? Deixa eu ver se eu consigo desligar, porque senão vai dar problema. Tá, eu não vou conseguir. Te ligo em seguida, pera. Mas é preciso ir além disso. O que aprendemos com Marx sobre a emancipação do homem? O que aprendemos com ele? Só uma classe emancipa a sociedade como um todo. Só uma classe emancipa a sociedade como um todo. E diz ele, uma classe? Que classe? Não é qualquer classe. Uma classe só emancipa a sociedade como um todo, no caso da totalidade da sociedade, se encontrar na mesma situação daquela classe. Nenhuma classe da sociedade civil pode desempenhar esse papel emancipador, a não ser que consiga despertar em si e nas massas um momento de entusiasmo em que aquela classe social se associe e misture com a sociedade em liberdade, se identifique com ela e seja reconhecida como representante geral da referida sociedade.
um momento de entusiasmo que os objetivos e os interesses daquela classe social sejam os objetivos e interesses da própria sociedade. Um momento de entusiasmo em que aquela classe social se torna, de fato, a cabeça e o coração. Só em nome dos interesses gerais da sociedade é que uma classe particular da sociedade pode reivindicar a supremacia geral. Para alcançar essa posição libertadora, e a direção política de todas as esferas da sociedade, não basta a energia e a consciência revolucionárias. Para que uma classe represente o todo da sociedade, para que a emancipação de uma classe particular da sociedade civil coincida com a revolução de um povo, uma outra classe tem de concentrar em si todos os males da sociedade. Deve encarnar e representar um obstáculo e uma limitação geral. Uma esfera social particular terá de surgir como crime notório de toda a sociedade, a fim de que a emancipação daquela esfera particular surja como emancipação geral. Para que uma classe seja libertadora por excelência, é necessário que outra classe se revele abertamente como classe opressora. Onde existe, então, na Alemanha, a possibilidade positiva de emancipação? Isso é muito interessante. Está percebendo? Quer dizer, não é o particular, não é estimulando negros, mulheres, homossexuais, baixinhos, gordinhos, não é estimulando as partes. Você tem que ter o movimento geral, você tem que ter alguma coisa que una todos, né? E não coisas em particulares, pulverizadas. Se é para destruir a sociedade, nós temos que destruir conjuntamente, todos nós temos que juntos destruir. E aí coloca a questão de que as nossas diferenças são absolutamente irrelevantes, que o fundamental é aquilo que nos une, é sair do sufoco que nos oprime, em conjunto. Onde existe, então, na Alemanha, perguntou Marx, retoricamente, de novo, a possibilidade positiva de emancipação? Na formação de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil. Na formação de uma classe que seja a dissolução de todas as classes, na formação de uma esfera que possua caráter universal, porque seus sofrimentos são universais, na formação de uma esfera que não exija reparação particular, porque o mal que lhe é feito não é o mal em particular, mas o mal geral. Não é o mal que é feito contra a mulher, não é o mal que é feito contra o negro, não é o mal que é feito contra o homossexual, não é o mal que é feito contra o baixinho, mal, não é isso. É o mal geral, é o mal do sufoco, é aquele mal que torna a todos nós mercadoria, força de trabalho, a todos nós que nos desumaniza. Isso é que é fundamental. Na formação de uma esfera que já não possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano. Uma formação de uma esfera que não se oponha a consequências particulares, mas que se oponha totalmente aos pressupostos do sistema político alemão. Na formação de uma esfera que não possa emancipar a si mesma, nem emancipar-se de todas as outras esferas sociais, sem emancipar a todas as esferas. O que, em suma, é a perda total do homem, desse homem que existe em si. Na formação de uma esfera que só pode redimir-se a si mesma mediante a redenção total do homem. A dissolução da sociedade como classe particular é o proletariado. Isso aqui é lindo. Aqui. É esse que é a mensagem do Marx. A dissolução da sociedade como classe particular é o proletariado. Por que ele está falando isso? Não é porque o proletariado é beatificado, é o povo de Deus, escolhido de Deus. Não é nada disso. Por quê? Porque a relação entre proletariado e humanidade está posta pelo trabalho. O que nos torna humano? É o trabalho. Quem é que trabalha? É o proletariado. É por ser portador da nossa humanidade, que identifica com a nossa humanidade, é que ele é a única classe capaz de representar os interesses gerais da sociedade. Então, se é assim, qual é a bandeira política do marxista, do comunista? Abolir a imposição externa à divisão social do trabalho, portanto, abolir a troca, abolir, consequentemente, a propriedade privada alienada, o valor, o preço, o dinheiro, o trabalho estranhado, a escravidão, a coisificação, a exploração, a alienação e o fetichismo, o sufoco da vida. Abolir a opressão de uma esfera social sobre outra. Abolir a separação entre o ser empírico e o ser genérico, e com isso constituir o humano. A bandeira política do marxista é a abolição, destruição da sociedade burguesa,
para a constituição do humano. Bom, chegamos ao final. Mas eu acabei lembrando que eu deixei de falar uma coisa interessante, e dessa discussão, um aluno, certa feita, me contou: professor, eu trabalho num banco internacional, e nós, há uns 15 dias atrás, tivemos uma reunião com os dois mais importantes executivos na América Latina. E era sobre diversidade, sobre identidades, coisas desse tipo. E ali eu vi a comprovação do que o senhor falava aqui na aula. O discurso dos executivos do banco é o seguinte: você tem uma pessoa, ela é homossexual, mas é um talento, o banco não pode perder o talento. Você tem uma mulher, ela é um talento, o banco não pode perder o talento. Você tem negro, ele é um talento, o banco não pode perder o talento. Toda a discussão não era pelo fato de ser mulher, de ser negro, de ser homossexual, não era opressão, o banco não estava preocupado com essas pessoas. O banco estava preocupado em não perder talento. Ou seja, eles só valiam como mercadoria à força de trabalho, né? Aí eu peguei, não aguentei, né? Eu só tinha chamado a atenção para tomar cuidado com essas coisas e tal, mas não levantei a mão e falei: e cota? Ah, não. Aí todo mundo teve uma cota, não. Por quê? Porque a preocupação não é com o outro, a preocupação é com o lucro do banco. Então, as causas identitárias são compatíveis, sim, com o capitalismo. Por quê? Porque ele quer saber o seguinte: é preta, mas é melhor que o branco? Contrata a preta. Não pela preta, mas pelo lucro dele. Percebe? Quer dizer, é uma farsa. Então, quando o capitalismo endossa e faz todo esse auê em torno das causas identitárias, na realidade, ele está realizando o capitalismo, que é o quê? É que não importa você como ser humano, você importa é como mercadoria, força de trabalho. E se você não percebe, você pensa que ele está preocupado com você como ser humano. Isso é uma fraude, isso é uma farsa. Ou seja, a questão do marxista não são as causas identitárias. A questão do marxista é a abolição, a destruição da sociedade burguesa. É a abolição da propriedade privada, do mercado, para acabar a fonte do sufoco da vida. E não ficar beneficiando, dá uma reparação para o preto, dá uma reparação para a mulher, dá uma reparação. Não, isso é manutenção do sistema. Isso é fraude, isso é farsa. Essa bandeira é uma bandeira que tem sucesso. Por quê? Porque ela legitima, ela finge o que critica, mas ela, na realidade, legitima o sistema odioso, odiento, repulsivo, como é o sistema capitalista. Bom, encerrei, chega. Já falei demais, né? Acho que foi um pouco longa e um pouco cansativa essa exposição. Ela trata de coisas no nível de abstração mais alto do que os outros que nós tratamos. Mas 22 vídeos, um ano de canal, não vou continuar com essa produtividade. Porque, na realidade, o que eu fiz foi passar para os vídeos coisas que eu venho passando há décadas, né? Então, isso foi muito fácil. Daqui para frente, talvez eu faça mais um sobre... Eu já fui cobrado, né? De coisa de economista mesmo, bem de economista. Talvez eu faça mais um. Aí depois eu reduzo a produtividade. Até a próxima.